Bom, pessoal, retornamos, né? Tudo bom com vocês? Vamos continuar então aqui com o nosso projeto. Bom, qual que é nosso objetivo agora? É a gente conseguir detectar o clique lá na nossa Recycler View. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui, né? A gente vai clicar no botão Detalhes e ele vai ter que abrir o cadastro, né, a activity que mostra o detalhe do jogo, tá bom? Todos os seus atributos, todos os valores dos campos, né, que estão guardados lá na nossa tabela, tá? Então vamos lá. Bom, onde que a gente vai fazer isso daqui? A gente tem que ir, né, na classe que manipula o view holder, né? Lembra que cada linha aqui da nossa Recycler View é um view holder. Então esses componentes, né, essas views, né, essas text views, esse rádio, né, rádio não, essa rating bar, né, esse botão estão lá na nossa view holder, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha lá. Então a gente fez aqui no adapter, né? A gente fez uma classe interna, né? Então tá aqui, ó. Então a gente tem aqui o nosso jogo view holder, que é a classe, né, que manipula aqui, né, as views que estão sendo exibidas ali em cada holder, né, que compõe a nossa Recycler View. Então beleza, é aqui que a gente vai fazer, a gente vai colocar o listener. Tem outras formas, tá, pessoal? Mas a gente vai fazer aqui de uma forma um pouco mais simples agora para vocês entenderem a ideia. Então o que vai fazer aqui? Olha, percebe que no jogo view holder eu recebo o item view. Né? Esse item view ele tem todos as views, né, que pertencem ao meu layout. Então você tem aqui o text nome do jogo, tem o text console, tem a nota do jogo e tem o nosso botão detalhes. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no nosso layout, né, aqui no nosso layout lista jogos, a gente vai ver aqui esse botão, né, olha, que eu chamei, né, que nós chamamos de button de detalhes. Então a gente vai ter que colocar um listener, né, de clique nesse carinha aqui. Tá bom? Então aqui no nosso jogo adapter, ó, olha como é simples. A gente vai simplesmente pegar aqui, ó, vamos chamar o nosso item view, né, que representa lá o nosso layout, né, que representa o nosso view holder. Ponto. Vou chamar o button detalhes, ó, tá aqui. Ponto set on click listener. Pronto, olha aí. A gente consegue implementar então um listener para uma view específica do nosso layout aqui pelo nosso view holder, tá bom? Para a gente verificar se realmente está funcionando, né? Eu vou colocar aqui um toast, ó, .makeText. Aí eu vou chamar aqui o meu item view.context, né? Eu preciso do contexto, tá, pessoal? Esse contexto agora é do meu item view, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, ó, clicou, né? E vou colocar aqui o toast, né, ponto, colocar aqui um short, né, ponto show. Legal. Então vamos salvar e vamos verificar, né, se a gente consegue realmente detectar o clique nesse botão detalhes aqui, tá? Vamos ver. Então vamos executar novamente a nossa aplicação aqui e vamos ver o resultado. Então olha lá, né? Temos aqui a nossa Recycler View. Se eu clicar, pessoal, ó, no teste, né, ó, aqui ó, no título do jogo, ou aqui no console, ou na nota, não acontece nada. Agora se a gente clicar aqui no detalhes, tá lá, clicou, né? Que era a mensagem que a gente queria que fosse entregue pra gente, tá? Lembrando, pessoal, que isso tudo aqui, olha, é a nossa item view, tá? Olha, isso aqui é uma item view, isso aqui é uma outra item view. E a item view, ela possui todos os seus as suas views, né, internas aqui, vamos dizer assim, né, que são aqui o text nome do jogo, o text console, a rating nota do jogo e o botão detalhes aqui, tá? Legal. Dá inclusive para a gente colocar aqui, olha, em vez do clicou, né, a gente pode pedir para ele mostrar o nome do jogo. Então aqui a gente pode chamar aqui, ó, o text, aliás, nosso item view, né, item view ponto text nome do jogo ponto text, né? A gente vai conseguir recuperar aqui o texto, né, que está dentro ali da nossa view nome do jogo. Vamos ver se funciona. Vamos executar. E ao clicar ali no detalhes, por exemplo, aqui, ó, teste 2, né? Então clicou, olha lá, teste 2. Se a gente rolar um pouquinho aqui, ó, Street Fighter, vamos ver, detalhes, olha lá, Street Fighter, Ridge Racer, detalhes, olha lá. Então a gente percebe que o clique ele tem um efeito na sua view holder, tá bom? Ele não vai ter aqui como não saber, né, qual o text que a gente está querendo, né? No caso aqui o text nome do jogo,
tá? Então é bem tranquilo aqui. Legal, só que nesse caso aqui, né, gente, o que a gente quer fazer? Quando a gente clicar no botão, a gente quer que ele abra a tela de cadastro, né? Então a gente vai precisar aqui chamar uma intent, tá? E a gente vai utilizar, a gente não vai chamar uma intent, né, pessoal? Desculpa, a gente vai chamar uma activity. A gente vai usar uma intent para chamar uma activity, né? Pronto, agora sim ficou certinho. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai chamar a nossa tela de cadastro, né, do jogo, e a gente já vai passar alguns parâmetros para ela, para que a gente possa manipular ali o comportamento dessa tela de cadastro. Então hoje, o que acontece, né? Se a gente olhar aqui a nossa tela de cadastro, que está aqui no nosso pacote UI, no nosso método onCreate, né, o que acontece aqui? Olha, ele simplesmente insere a toolbar, né? Ótimo, ele vai inserir a nossa toolbar aqui, né? Só que agora a gente quer que ele faça mais uma coisinha. Se, por exemplo, quem chamou essa activity, ela foi, por exemplo, lá a partir do botão detalhes, a gente precisa que ele faça a consulta no banco de dados, né? A gente precisa que ele consuma ali o nosso jogo repository e ele consiga recuperar o jogo e preencher o formulário para a gente. Caso o clique tenha sido ali no botão flutuante, ou seja, ele quer criar um novo jogo, então ele simplesmente abre aqui a janela para a gente, tá? Então eu vou fazer uma coisinha, pessoal, eu vou criar aqui uma classezinha nova para a gente, que vão ser algumas constantes que eu vou utilizar para colocar nas minhas activities, tá? E para outras coisas também, tá? Então vou fazer o seguinte, olha, eu vou até criar aqui, olha, um pacote novo e eu vou chamar de constants, tá bom? Constants. E o que a gente vai ter aqui nessa constante? A gente vai fazer também, pessoal, uma classe, né? Kotlin. Vou chamar de constants, tá? Vai ser uma classe. Ok. Legal. Então tá aqui, né? Então a gente tem aqui uma classe constants que está dentro do pacote constants. Eu quero chamar os valores das constantes, né, sem precisar instanciar essa classe. Então a gente vai criar aqui como se fosse lá os métodos estáticos lá do Java. Aqui no Kotlin a gente tem o companion object. Lembrando que a gente tem o object nomeado, que você vai ter que chamar, além do nome da classe, o nome do objeto interno, né? Mas aqui eu vou criar um companion, então eu só chamo constantes e eu já consigo pegar ali o nome, já consigo chamar, né, as constantes, né, as variáveis que eu tenho aqui dentro. Então eu vou criar aqui um objeto companion e vou criar aqui as constantes. Então eu vou criar aqui o const_val, vou chamar aqui, olha, vou dar um nome, né, vou chamar, por exemplo, de operação novo cadastro. Então, por exemplo, esse aqui é para cadastrar uma constante que vai simplesmente guardar aqui, olha, uma string que vai ser, por exemplo, ó, novo, tá? Como a gente está fazendo hoje. Deixa eu ver como que a gente está fazendo hoje aqui quando a gente clica no botãozinho para criar um novo jogo. Novo jogo, então legal. Então vou colocar aqui, ó, novo jogo, tá? Então daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Vou criar aqui mais uma que eu vou chamar de operação consultar. Tá bom? Esse consultar, na verdade, né, quando a pessoa clicar aqui no detalhes, então ele vai abrir essa janela e vai cadastrar, vai carregar aqui os dados todos. E aqui em cima a gente vai querer que ele mude para consultar. Caso o usuário ele mude alguma coisa aqui e ele clica no botão salvar, como a gente está numa consulta e não num novo, então ele não vai chamar o método save, ele vai chamar o outro método que a gente vai criar depois, que é para atualizar o registro, tá? Fazer um acerto aqui no nome, na nota e tudo mais, né? E a gente tem algumas coisas para arrumar, por exemplo, aqui, né, eu escrevi o nome errado aqui, né, olha, ficou Battletoads, então isso aqui a gente vai querer corrigir. Ó, o Castlevania, tá vendo? Ó, tá errado aqui também, ó, então a gente vai aproveitar para a gente melhorar isso aqui, para a gente arrumar. Então a gente vai aprender como que a gente faz isso, né? Então aqui eu vou colocar aqui o valor, olha, é consultar jogo, tá bom? Ou simplesmente consulta, né? Ó, consultar, pronto, só isso aqui. Aí o que a gente vai fazer, pessoal? Olha só, quando a gente clicar
né, lá na nossa main activity. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho lá na nossa main activity. Então aqui na nossa main activity, olha, quando a gente clicar, né, aqui no nosso botão para cadastrar um jogo, então o que ele vai fazer? Olha, ele vai chamar, né, o nosso cadastrar jogo activity e vai chamar ali a nossa start activity. E eu vou pendurar nessa intent, né, a gente fala assim, eu uso essa expressão, eu vou pendurar nessa intenção alguns valores extras. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aqui um recurso, pessoal, que é passar dados de uma activity para outra. Então, a gente está na activity main, né, na principal. Quando a gente chamar a activity cadastro jogo activity, eu quero passar alguns valores para lá. Tá? E a gente vai fazer isso utilizando um recurso aqui da nossa intent, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou chamar aqui a minha intent, ponto. Aí eu vou colocar alguma coisa nela, tá vendo? Ó, put extra, eu vou colocar informações extras nessa intenção. Ele usa o formato chave-valor, então eu vou dar um nome para a chave. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, ó, de operação, tá bom, pessoal? Sem acento. Vírgula, e o que eu vou colocar como valor para essa chave? Eu vou chamar ali, olha, a nossa constante, né? Olha, constants. Cuidado, pessoal, que tem duas aqui, ó. A gente quer o nosso, tá? Ó, da com.example aqui no meu caso, ponto, olha lá, novo cadastro, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Lembra que o valor dessa constante é novo jogo. Né? Então, o que a gente está fazendo? Eu estou colocando na minha intenção uma informação extra, uma string aqui no caso, né? Que vai se chamar operação. Eu estou pendurando ela nessa intenção. Então, quando a minha tela de cadastro abrir, ela vai ter na intenção que chamou, né? Que abriu essa janela, a gente vai ter também essa operação com um valor, que é o valor ali da constante operação novo cadastro. Então, a gente consegue fazer isso, a gente consegue passar valores entre as activities utilizando a nossa intent, tá bom? Legal, aí o que a gente vai fazer, pessoal? Aqui na nossa tela de cadastro, né, a gente pode até fazer o seguinte, quando a gente pede para inserir a toolbar aqui, olha, né, a gente disse que o título dela é novo jogo, mas olha, lembra que novo jogo agora está onde? Está aqui na nossa constante, e ela está vindo na intenção, né? Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente quer também modificar de forma dinâmica esse título, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, aqui no nosso Insert Toolbar, eu vou fazer assim, olha, eu não quero que seja novo jogo, eu quero que seja intent. Pessoal, esse método intent, ele já é padrão aqui da Activity, tá? Então, você não precisa instanciar um objeto, nada. Ponto get. Percebe que agora, olha só, eu tinha lá, quando eu coloquei algo na intenção, eu usei o comando put extra. Agora eu tenho aqui, ó, o get. E o get eu posso pegar também pelo tipo, tá vendo? Ó, então tenho get string, get boolean, e array ainda, né, um array de booleanos ou simplesmente um único booleano. No nosso caso a gente quer um extra. E qual é o nome da chave? Operação. Aí tem que ser o mesmo nome que a gente utilizou aqui, tá? Então, na intent, a gente pendurou um valor que está nomeado como operação, e aqui está o valor, que está lá na nossa constante. Então, quando a gente abriu aqui a cadastro activity, né, a cadastro jogo activity, a gente consegue chamar, a gente consegue usar essa intenção. Então, aquele valor ele passou para cá, e a gente consegue pegar o valor dele aqui, ó. Percebe que agora eu não estou mais usando ali a palavra novo jogo, eu estou usando o valor que veio pendurado na intent para mim, tá bom? Vamos testar, vamos ver se continua funcionando, né? Então, quando a gente clicar ali no botão flutuante, tem que aparecer novo jogo, vamos ver. Então, tá lá, ó, novo jogo, tá? Legal, voltando aqui para o nosso adapter, né? Lá no nosso view holder, o que a gente quer fazer quando clicar no botão detalhes? A gente também quer abrir a tela cadastro jogo activity, não é isso? Então, a gente vai criar também aqui uma intent, né, ó, então a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. Então, vamos criar aqui uma intent, que é igual ao objeto intent, né? A gente vai passar o contexto, né? Então, a gente vai chamar aqui o nosso itemView.context, vírgula. Aí, a gente vai dizer qual é a activity que a gente quer abrir. É a cadastro jogo
Activity. E a gente já vai passar ela instanciada, né? Legal, vamos pendurar uma informação nela. Então, intent.putExtra. O que a gente vai pendurar nela? Operação também, tá? Ó, então, vou chamar o mesmo nome, só que nesse caso aqui, a gente vai colocar o quê? A constants.operação consultar, tá bom? Então, percebe que agora, olha só, com o uso das constantes, a gente consegue ter essa flexibilidade aqui de manipular melhor o que a gente quer que aconteça, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, eu já vou passar lá para essa Activity o ID do jogo que eu quero consultar. Então, vou fazer aqui também ó, um intent.putExtra, vou chamar de ID, tá? E vou passar o ID. O ID, pessoal, ele está aqui no objeto jogo que foi passado aqui para o método bind, né? Ó, lembra que quando a gente chama o bind aqui, olha, a gente passa o jogo que ele retirou da lista de jogos, né? Então, eu tenho aqui, olha, o jogo.id. Então, olha só, a gente está passando também o ID lá para a nossa activity de jogo, tá? De cadastro de jogo. E agora é só a gente fazer o que aqui, ó? Eu vou chamar a minha item view, né? Ponto context, ponto start activity. E vou chamar aqui a minha intent. Tá? Pessoal, lembra que aqui a gente está dentro de um view holder, né? Então a gente sempre vai trabalhar no contexto desse view holder, tá bom? Aqui no main activity a gente não precisou colocar ali, né? A gente simplesmente chamou aqui o start activity, porque eu já estou no contexto, né? Aqui dessa main activity, tá bom? Aqui a gente disse que essa outra activity ela vai ser chamada a partir desse contexto aqui do nosso item view, da nossa view holder. Tá? Bom, já deve funcionar. Pessoal, como a gente está passando aqui, olha, percebe o mesmo nome, né? Ó, a nossa chave aqui, olha, tem o mesmo nome. A única coisa que a gente está colocando é a constante diferente, que tem um outro valor. Então, vamos testar. Agora, a gente tem que ir clicando lá no botãozinho detalhes, ele vai ter que abrir a tela de cadastro, né? Só que com o título diferente. Então, vamos ver, ó. Se a gente clicar no novo, funcionou, novo jogo, perfeito. Se a gente clicar em qualquer um dos detalhes aqui, ó, detalhes, olha lá, consultar. Então ele abriu aqui para a gente a tela de cadastro e trocou aqui para a gente o título, né? Perfeito. Pessoal, o que a gente precisa fazer agora? Quando essa tela abrir, a gente precisa carregar os dados aqui. Lembrando que além da operação, a gente também está passando o ID. Tá bom? E a gente tem, né, aqui no nosso jogo repository, a gente tem aqui o método getJogo que precisa do ID para poder buscar um jogo específico na nossa tabela, no nosso banco de dados, tá? Então, na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente agora preenche lá os dados no nosso formulário. Até lá, gente!